Italiano B1 cittadinanza ou Italiano B1 standard? Qual modalidade de prova de italiano fazer afinal? O exame B1 cittadinanza é realmente mais fácil ou tanto faz? Se vocês têm dúvida entre qual modalidade fazer para solicitar a sua cidadania italiana por matrimônio, não perca o vídeo de hoje, porque é justamente sobre isso que eu vou falar. Ciao, eu sou a Clícia, a sua professora de italiano, com foco em exames de italiano B1. Já sabemos que existem 4 instituições que aplicam a prova de italiano B1 aceitas pelo governo italiano para a cidadania italiana por casamento, correto? Bom, se você ainda não sabe quais provas são essas, eu deixei aqui nos cards um vídeo que eu gravei ensinando quais são as provas aceitas pelo governo italiano para a cidadania italiana por casamento. Então, dá uma olhadinha lá se você não sabe quais provas são essas e volta aqui no vídeo pra gente conversar sobre os módulos B1 cittadinanza e B1 standard. Antes de começar falando das diferenças entre os dois módulos, vamos falar aqui sobre qual que é esse módulo cittadinanza, B1 cittadinanza, e por que ele foi criado. Bom, todas as instituições que elaboram as provas desde muito antes do governo italiano começar a exigir esse certificado B1 para a cidadania italiana por casamento, que foi algo que aconteceu em meados de 2018 e 2019, já existiam essas provas que atestam o nível do candidato, se o candidato tem realmente ali o nível B1 da língua italiana. Essas instituições que são a Università per Stranieri di Perugia, que aplica o CELI, a Università per Stranieri di Siena, que aplica o CILS, a Società Dante Alighieri, que aplica o PLIDA, e a Università Roma III, que aplica o CERT.it, já faziam essas provas separadas em níveis de conhecimento da língua italiana, entre o A1 e o C2, indo do mais básico para o mais avançado. O B1 está ali no meio como nível pré-intermediário. Se você ainda não conhece os níveis, não sabe o que significa exatamente o nível B1, vou deixar aqui nos cards também um vídeo onde eu explico cada um desses níveis de italiano e como funciona essa classificação que essas instituições fazem para essas provas. Então, a prova B1 Standard, ela já existe há muitos anos e também é aceita para a cidadania italiana por casamento. Porém, com essa obrigatoriedade que aconteceu ali em 2019, mais ou menos, essas instituições criaram, não todas, tá? Tô falando apenas do CELI e do CILS. Essas instituições criaram o módulo B1 cittadinanza, ou seja, o módulo B1 cidadania, como uma opção a mais que as pessoas têm para tirar esse certificado e fazerem solicitação da cidadania italiana por casamento. Tanto o módulo cittadinanza quanto o módulo standard, que é o módulo mais tradicional, são aceitos para a cidadania italiana. Mas eu trouxe aqui no vídeo de hoje alguns pontos em que essas provas se diferem umas das outras. Assim, você pode escolher qual que é a prova que mais combina com você, com o seu momento, qual que é a prova melhor para você fazer para dar entrada no seu processo de cidadania italiana. É importante ressaltar que quando eu estiver falando da comparação B1 Standard, eu quero dizer qualquer prova B1 Standard, qualquer prova de B1 tradicional, seja do CELI, do CILS, do PLIDA ou do CERT.it. E quando eu falar B1 cittadinanza, eu estou me referindo exclusivamente ao CILS B1 cittadinanza, não ao CELI B1 cittadinanza. Por quê? Porque até o momento de gravação desse vídeo, o CELI B1 cittadinanza não é aplicado no Brasil, apenas o CILS B1 cittadinanza, tá? Na versão standard, a versão tradicional, você encontra todas essas provas no Brasil. Porém, para o módulo cittadinanza, você encontra só o CILS. Então, quando eu estiver falando B1 cittadinanza, eu estou me referindo exclusivamente ao CILS. É claro que isso tudo pode mudar, por isso que eu estou falando que até o momento de gravação desse vídeo, você não tem o CELI B1 cittadinanza, apenas o B1 standard, ok? Então, vamos lá para a nossa comparação. Primeiro ponto de comparação, o preço. Bom, gente, o preço é praticamente o mesmo, tá? Não é porque a prova B1
B1 no Cittadinanza é um módulo simplificado que ela é muito mais barata. Por que eu falo praticamente o mesmo? Porque você tem provas de 100 euros e você tem provas de 90 euros, o que no final das contas fica muito parecido. E por que eu estou falando em euros? Porque as instituições que elaboram as provas se localizam aqui na Itália, então elas dão os preços em euros. Se você não sabe quanto que está valendo na sua cidade, saiba que tem que levar em consideração o câmbio do momento e também as taxas que o centro aplicador perto de você, onde você vai fazer a prova, incorporam ali no valor final. Então o que você tem que fazer basicamente é entrar em contato com o centro aplicador mais perto de você e procurar saber o valor da prova. Se você não sabe ainda onde cada uma dessas provas é aplicada e qual é o centro aplicador mais perto de você, qual o contato para você entrar em contato com eles, tem aqui no canal um vídeo onde eu ensino a olhar os locais de prova. Mas a fim de comparação, o que você precisa de saber é que a prova B1 Cittadinanza e a B1 Standard custam praticamente a mesma coisa, não tem muita variação ali no preço. Ponto de comparação número 2, os usos. Enquanto a prova B1 Standard, aquela tradicional que você tem em todas as provas, CELI, CILS, PLIDA, CERT.I, pode ser usada para várias coisas, para estudar na Itália, caso o edital da universidade que você quer exija o B1, porque também pode exigir o B2, então tem que ficar atento, para alguma vaga de emprego que peça, porventura, um exame de proficiência, que não é comum, tá? Mas pode acontecer. Enfim, para várias coisas que você pode precisar de uma certificação B1 que não seja cidadania italiana, a prova B1 Standard, aquela tradicional, ela é a mais indicada porque ela te permite fazer qualquer coisa que exija o nível B1. Agora, a prova CILS B1 Cittadinanza serve exclusivamente para a sua cidadania italiana por casamento. Então, o que eu recomendo? Se você quiser ter uma vida aqui na Itália, quiser se mudar, caso esteja nos seus planos começar uma vida aqui, eu particularmente penso que a prova B1 Standard, ela é mais interessante, porque ela te dá um leque maior de oportunidades. Já o B1 Cittadinanza serve somente para a cidadania. Agora, se na sua região onde você mora o B1 Standard não é aplicado e só é aplicado o B1 Cittadinanza, o que eu acho muito difícil acontecer, porque normalmente você tem as duas, aí sim, você faz só a Cittadinanza, porque realmente não faz diferença para o seu pedido de cidadania, né? Mas se você quer usar para outras coisas, eu indicaria fazer o B1 Standard. Ponto de comparação número 3, o tempo do resultado. Normalmente o B1 Cittadinanza libera o resultado da prova mais rápido, tá? Cerca de 45 dias, mas enfim, acaba que depende muito também do momento, do tempo que eles demoram para corrigir as provas, e o B1 Standard demora cerca de 3 meses para sair o resultado. Então, realmente, o B1 Cittadinanza, justamente por ser uma prova mais simplificada, sai o resultado bem rapidinho em comparação com o B1 Standard. Vencimento do certificado. Não tem validade, tá, gente? Nenhuma das duas. As provas de italiano, de proficiência em italiano, são vitalícias. Não importa o nível, não importa o módulo, se B1 Cittadinanza ou B1 Standard. Então, com relação ao vencimento, não precisa se preocupar, porque as duas ali têm o mesmo vencimento, ou seja, não tem vencimento, porque são vitalícias. Ponto de comparação número 4. Duração das provas. Bom, acho que é ponto de comparação número 5 já. As provas de italiano B1 Standard duram, em média, tá? A gente coloca uma média ali, porque cada prova vai ter um tempo diferente, entre 3 horas e meia e 4 horas de prova. Então são provas mais longas. CILS B1 Cittadinanza dura, em média, 2 horas e meia, tá? Pra você fazer toda a prova. 2 horas e 15, 2 horas e meia. Então, realmente, é uma prova mais simplificada, vai ser uma prova muito mais rápida de fazer também. Já não lembro mais o ponto de comparação, qual número que era, 0,6, mas enfim, gente, ponto de comparação sobre cobrança. O que eu quero dizer aqui com cobrança? Gramática, tá? O que cada prova vai cobrar? Bom, as duas provas, elas cobram o nível B1, tá? Ou seja, não vai ter muita diferença entre nível. A nível de gramática vai ser a mesma coisa, o mesmo tipo de cobrança, o mesmo tipo de conhecimento que você vai ter que ter em uma, vai ter que ter na outra também, porque ambas as provas são de nível B1. Agora, quando a gente tá falando de vocabulário, a prova B1
B1 cittadinanza, ela vai ser um pouquinho mais complicada no que diz respeito ao tipo de vocabulário. Por quê? Porque se é uma prova que se diz cidadania, ela quer saber se você tem conhecimento de vários termos que são comuns de quem tem uma vida aqui na Itália. O que eu quero dizer com isso? Vocabulário cotidiano. Se você sabe, por exemplo, falar alguns termos, se você tem conhecimento de alguns termos, tipo raccolta differenziata, que é coleta seletiva. Se você tem conhecimento de vocabulários típicos de aluguel de uma casa, se você sabe o que é um bilocale, um monolocale, um trilocale, se você sabe o que é uma mensa, se você sabe o que quer dizer anágrafe, se você sabe o que quer dizer carta de identità, permesso di soggiorno, enfim, todo vocabulário que é comum da vida de quem mora aqui na Itália pode cair na prova B1 cittadinanza. Isso significa que é um vocabulário que não cai no B1 standard? Não, não significa isso. Porém, é muito mais recorrente você ver a cobrança desse tipo de vocabulário na prova B1 cittadinanza. Outro ponto de comparação, a capitalização. O que é capitalização? Se você consegue repetir uma parte do exame, tá? Por exemplo, no CELI B1 standard, no CILS B1 standard, se você não consegue atingir a pontuação mínima de uma das provas, tá dentro do exame, por exemplo, o CILS B1 standard é dividido entre as habilidades, né? Leitura, fala, escrita, compreensão oral, enfim. Se você não consegue atingir uma pontuação mínima em cada uma dessas provas, você pode, em uma outra oportunidade, repetir somente a prova que você não conseguiu, somente a habilidade que você não conseguiu, pagando muito menos. No CELI é a mesma coisa. O CELI já é dividido entre prova escrita, que engloba todas essas habilidades que eu falei, e a prova oral, que engloba a parte da fala. Se você não consegue atingir um mínimo na prova escrita e consegue na prova oral, você pode repetir somente a prova escrita. Se você não consegue atingir o mínimo na prova oral e consegue na prova escrita, você repete só a prova oral, pagando muito menos numa outra oportunidade. Agora, o CILS B1 cittadinanza não prevê capitalização. O que significa isso? Que se em uma das habilidades você não conseguiu atingir a nota mínima, acabou. Você precisa repetir a prova toda de novo numa próxima oportunidade. Não tem isso de repetir só uma parte. Então essa, pra mim, é a grande diferença entre essas duas provas, a nível prático mesmo, né? Agora fica aí, gente, a grande questão, né? Qual modalidade escolher? Qual modalidade é mais fácil? Qual modalidade é mais simples? Bom, depende, gente. Cada aluno tem as suas questões, as suas preferências. Eu trouxe aqui os pontos principais de diferença entre uma prova e outra. Claro que tem outras diferenças, tá? Aqui são só as principais que eu acho que realmente fazem sentido de serem observadas quando a gente vai escolher entre uma modalidade e a outra. De fato, a prova B1 cittadinanza é uma prova mais simples com relação à duração, o resultado sai mais rápido, a prova é bem menor. Em alguns aspectos, algumas questões são mais simples realmente, mais tranquilas de fazer, porém é de fato uma prova que pode ter um vocabulário, um léxico mais desafiador para quem não tem a realidade de morar aqui na Itália. Claro que é um vocabulário que você pode aprender, porém é um vocabulário um pouco específico que pode cair na prova. Além dessa questão aí da capitalização, de não poder repetir a prova, torna as coisas um pouco mais complicadas. Qual que eu, Clícia, preferiria fazer? Bom, eu vou dar a minha opinião aqui, eu, Clícia, tá? Eu não tô querendo que você escolha a mesma coisa, ou enfim, se você tiver uma outra opinião, tá tudo bem, tá, gente? Cada um escolhe a prova que faz mais sentido. Eu, particularmente, prefiro fazer a prova B1 Standard, a prova tradicional, principalmente por causa desses dois motivos que eu expliquei. Questão da capitalização, ter que repetir a prova toda de novo se não passar em uma das habilidades, e também a questão dos usos, porque o uso realmente da prova B1 Standard é muito mais amplo, tanto do CELI, do CILS, do PLIDA, do Certo.it. O B1 Standard você pode usar para muito mais coisas. Por exemplo, eu moro aqui na Itália, então pra mim seria realmente mais interessante fazer o B1 Standard se fosse o caso.
se eu estivesse fazendo a prova. Agora, para quem realmente não tem interesse nenhum em vir para Itália e quer realmente fazer a prova só para cidadania italiana, ok, fazer o B1 cittadinanza pode fazer mais sentido sim, mas realmente essa questão de não poder repetir a parte que errar é uma coisa que para mim faz muita diferença, porque eu me sentiria muito mais tranquila sabendo que eu não teria que fazer a prova toda de novo, se fosse o caso. Ainda sobre esse tema da capitalização, né, de poder repetir uma prova, pensando aqui na parte do B1 Standard, comparando aí entre as provas existentes, né, especialmente entre o CELI e o TILES, que são as provas mais aplicadas. Entre as duas, eu também preferiria fazer o CELI, porque o CELI você tem a parte escrita da prova toda junta, então você tem que fazer um mínimo de pontos dentro daquele montante, entre escrita, compreensão oral, ascolto. Então você não tem que tirar um mínimo em cada uma dessas habilidades. Não, se você não tiver bem numa habilidade, você pode compensar com a outra, porque não tem que fazer um mínimo em cada uma, tá? Agora o TILES não, o TILES você tem que fazer um mínimo em cada uma das habilidades. Eu acho isso muito chato, então eu particularmente também, se fosse para escolher, pronto, escolhi fazer o módulo Standard, agora eu preciso escolher qual prova fazer do módulo Standard. Eu optaria pelo CELI, porque eu acho que me passa muito mais segurança para fazer a prova. Mas enfim, eu trouxe aqui os dados, então é você que tem que escolher de acordo com a sua realidade, especialmente também de acordo com onde você mora. Às vezes você não tem a chance de fazer qualquer prova, então você realmente tem que escolher uma ou outra. Às vezes tem uma que eu não falei aqui, ou outra que eu falei que eu não faria. Não que eu não faria, mas se eu tivesse a oportunidade de escolher, eu faria essas que eu falei, né? Não é que você tem que viajar para fazer uma prova, sendo que tem outra na sua cidade. Então, assim, dá uma avaliada, não é que eu não gosto de uma prova, não, é só uma questão de comparação aqui. Se fosse uma situação de eu ter a oportunidade de fazer qualquer uma das provas, eu realmente optaria pelo CELI B1 Standard. Mas se tivesse somente uma outra prova onde eu moro, eu faria elas sem problema algum. Então eu só quero deixar isso claro pra ninguém vir aqui no comentário falar que eu tô falando que não é pra fazer uma prova, tá bom? Tô aqui só pra ajudar vocês com essas informações e aí vocês escolhem a que faz mais sentido pra vocês. Então, você já sabe qual prova fazer? Me conta aqui nos comentários se você já se decidiu sobre qual exame de italiano para a cidadania italiana fazer. Bom, é isso. Agora nos vemos no próximo vídeo. Tchau!